Wanderleia, a rainha icônica da Jovem Guarda, passou décadas cativando o público com sua voz e presença. Mas, ao completar 80 anos, a amada estrela se abre de uma maneira que nunca fez antes. Em um raro momento de sinceridade, Wanderleia revela as lutas não contadas e as tragédias pessoais que enfrentou ao longo de sua vida extraordinária. Desde a dolorosa perda de seu filho até a paralisia devastadora de seu parceiro, a história de Wanderleia vai muito além da indústria musical que ela ajudou a moldar. Junte-se a nós enquanto desvendamos a profundidade emocional de sua jornada, marcada por resiliência, amor e as histórias não contadas que formaram a mulher por trás da lenda. A rainha da Jovem Guarda e seu legado duradouro na música brasileira. Wanderleia, nascida Wanderleia Charlotte Boer Salim, em 5 de junho de 1944, em Governador Valadares, Minas Gerais, é um nome sinônimo da era dourada da música pop brasileira. Conhecida carinhosamente como Ternurinha em seus primeiros anos, a jornada musical de Wanderleia começou na infância, marcada por seu talento excepcional e paixão pelo canto. Aos 10 anos, ela já ganhava concursos de rádio, abrindo caminho para o que seria uma carreira notável. Seu talento era inegável desde o começo, mas o caminho para a fama nem sempre foi fácil. Apesar da origem humilde de sua família, o dom musical de Wanderleia se tornou seu passaporte para o sucesso. Na adolescência, ela começou a cantar em clubes locais, ganhando atenção por sua voz poderosa e presença cativante. No entanto, sendo menor de idade, ela precisava de permissão do tribunal e dos pais para se apresentar nesses locais. Seu pai, inicialmente relutante quanto às aspirações musicais de sua filha, acabou reconhecendo o extraordinário potencial dela, oferecendo seu apoio. A grande oportunidade de Wanderleia surgiu em 1962, quando ela lançou seu primeiro single. No ano seguinte, em 1963, ela lançou seu álbum de estreia, Wanderleia, pela CBS Records, uma subsidiária da Columbia Records. Este álbum marcou o início de sua jornada profissional, e foi nesse período que ela conheceu Roberto Carlos e Erasmo Carlos, dois dos maiores ícones musicais do Brasil. Esse encontro fatídico mudaria sua vida e o curso da música brasileira para sempre. Em 1965, Wanderleia se tornou uma figura central no movimento Jovem Guarda, uma revolução cultural e musical que misturava rock and roll com música brasileira. Ao lado de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ela co-apresentou o popular programa de TV Jovem Guarda, transmitido pela TV Record. O programa, exibido nas tardes de domingo, rapidamente se tornou uma sensação nacional e introduziu novos estilos musicais a um público jovem e ansioso. Foi nessa plataforma que Wanderleia, Roberto e Erasmo solidificaram suas posições como as principais estrelas da cultura pop brasileira. O movimento Jovem Guarda foi revolucionário, com sua música e estilo fortemente inspirados em lendas do rock internacional, como Elvis Presley, The Beatles e The Rolling Stones. Apesar de ser amado pela geração mais jovem, o movimento enfrentou críticas de críticos musicais mais tradicionais. No entanto, a influência do movimento na sociedade brasileira foi inegável. Ele moldou não apenas os gostos musicais, mas também a moda, a linguagem e a cultura juvenil. O programa Jovem Guarda desempenhou um papel crucial na popularização do movimento, e seu enorme sucesso fez de Wanderleia, Roberto e Erasmo nomes conhecidos em todo o Brasil. Como parte do trio Jovem Guarda, a carisma, energia juvenil e voz inconfundível de Wanderleia cativaram milhões de fãs. Sua presença no programa a tornou um ícone cultural, conhecida por suas músicas de sucesso como Pare o Casamento e Ternura. Sua parceria com Roberto Carlos e Erasmo Carlos não foi apenas musical, mas também pessoal. Juntos, eles enfrentaram as pressões da fama e se apoiaram tanto profissional quanto pessoalmente. No entanto,
À medida que o movimento começou a se enfraquecer em 1968, a carreira de Wanderleia não enfraqueceu. Após o fim da Jovem Guarda, Wanderleia continuou sua bem-sucedida carreira como cantora pop. Ela permaneceu uma figura querida na música brasileira, fazendo a transição com facilidade dos sons inspirados no rock dos anos 1960 para sucessos mais voltados para o pop nas décadas seguintes. Sua voz e presença de palco continuaram tão cativantes quanto sempre, e ela continuou a interpretar seus clássicos para fãs adoradores. A música de Wanderleia continuou a evoluir, mas ela sempre permaneceu fiel às suas raízes como uma das artistas mais amadas do Brasil. Além de sua carreira musical, Wanderleia se destacou também na indústria cinematográfica brasileira. Ela estrelou vários filmes durante os finais dos anos 1960 e início dos anos 1970, incluindo Juventude e Ternura e Roberto Carlos e O Diamante Cor-de-Rosa. Esses filmes, muitas vezes apresentados ao lado de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, mostraram sua versatilidade como cantora e atriz. O trabalho de Wanderleia no cinema ajudou a consolidar seu status como uma artista multifacetada, querida não apenas por sua música, mas também por seu carisma na tela. Apesar de enfrentar desafios em sua vida pessoal, incluindo a resistência inicial de seu pai em relação à sua carreira musical, a jornada de Wanderleia, de uma jovem de Governador Valadares a uma das artistas mais icônicas do Brasil, é um testemunho de sua resiliência e talento. Como rainha da Jovem Guarda, ela deixou uma marca indelével no mundo da música e continua a ser lembrada como uma das figuras mais influentes da música popular brasileira. Em uma revelação surpreendente, Wanderleia divulgou que sua verdadeira data de nascimento era 5 de junho de 1944, e não 1946, como ela acreditava anteriormente devido à desinformação que recebeu durante seus anos escolares. Essa descoberta foi um lembrete das muitas reviravoltas inesperadas em sua vida pessoal e profissional, mas não diminuiu suas conquistas ou o amor que seus fãs têm por ela. Ao longo de sua carreira, o relacionamento de Wanderleia com seus fãs foi um aspecto central de seu sucesso. A conexão emocional que ela forjou com seu público era evidente em suas apresentações, onde sua voz poderosa ressoava com ouvintes de todas as gerações. Suas músicas, como Prova de Fogo e Ternura, continuam sendo hinos adorados, celebrados por sua profundidade emocional e apelo universal. O legado de Wanderleia vai muito além das telas de televisão dos anos 1960. Ela continua a ser um pilar da música pop brasileira, tendo moldado o som de uma geração inteira e influenciado incontáveis artistas que seguiram seus passos. Através de sua participação na Jovem Guarda, sua carreira solo e seu trabalho no cinema, ela contribuiu profundamente para a identidade cultural do Brasil. À medida que ela continua a interpretar seus maiores sucessos e a relembrar sua carreira inovadora, Wanderleia permanece um símbolo querido da história musical do Brasil e uma força duradoura no coração de seus fãs. Em sua autobiografia, Wanderleia refletiu sobre os momentos que definiram sua carreira, desde seus primeiros anos cantando em concursos de rádio até sua ascensão ao estrelato na era Jovem Guarda. A resistência inicial de seu pai em apoiar suas ambições musicais foi um capítulo comovente em sua história, mas também ilustra as dificuldades que muitos artistas enfrentam ao seguir suas paixões. No entanto, a determinação de Wanderleia em seguir seus sonhos e sua crença inabalável em seu talento a impulsionaram para a grandeza, conquistando a admiração de fãs e colegas. As contribuições de Wanderleia para a música brasileira continuam tão relevantes hoje quanto eram durante o auge da era Jovem Guarda. O laço inquebrável com Erasmo e Roberto. Como membro do trio Jovem Guarda ao lado de Erasmo e Roberto,
A vida de Wanderleia foi profundamente influenciada por esses dois artistas icônicos. Enquanto sua relação profissional foi bem documentada, as reflexões pessoais de Wanderleia, especialmente em sua autobiografia Foi Assim, revelam as complexidades e a beleza de seu vínculo com eles. Erasmo Carlos não foi apenas um colaborador musical, mas também um amigo para toda a vida de Wanderleia. Sua amizade foi uma das pedras fundamentais do movimento Jovem Guarda, que se tornou uma força cultural definidora no Brasil durante os anos 1960. A contribuição de Erasmo para a carreira de Wanderleia foi significativa. Ele não apenas ajudou a moldar sua persona pública, mas também foi essencial no desenvolvimento de seu nome artístico. Na verdade, Erasmo se apresentou a Wanderleia como Erasmo Esteves, e juntos ajudaram a decidir os nomes que usariam no palco, criando uma conexão artística e pessoal profunda desde o início. Em Foi Assim, Wanderleia recorda como ela e Erasmo eram inseparáveis ao longo de suas carreiras. Ela observa que o nome dele aparece 115 vezes nas 335 páginas do livro, sublinhando o quanto a presença dele foi importante em sua vida. Sua narrativa pinta um retrato vívido da amizade que definiu não apenas sua trajetória musical, mas também seu crescimento emocional e pessoal. O vínculo entre Wanderleia e Erasmo foi tão profundo que se assemelhava mais a uma relação de irmãos, cheia de respeito e admiração mútuos, do que uma mera conexão profissional. A camaradagem deles ia além do palco, com Erasmo e Roberto Carlos, frequentemente considerados os reis da música brasileira, protegendo e cuidando de Wanderleia ao longo de suas carreiras. Refletindo sobre os anos juntos, Wanderleia recorda como a ascensão da Jovem Guarda marcou um ponto de virada na música e cultura brasileiras. Tivemos uma educação muito austera e não tínhamos uma identidade própria, nenhuma forma distinta de vestir ou cantar. Não tínhamos um programa especial. Foi uma surpresa, porque nos encontramos aos domingos, com as ruas completamente vazias e todo mundo sintonizado na Jovem Guarda. Ela rememora, sua voz tingida de emoção. Foi durante esse período que Wanderleia, Erasmo e Roberto Carlos se tornaram os rostos de toda uma geração, com sua música ressoando com a juventude do Brasil e transformando o cenário musical do país. Embora o lado profissional da relação tenha sido marcado pelo sucesso e colaboração artística, rumores sobre possíveis envolvimentos românticos entre Wanderleia e Erasmo ou Roberto Carlos persistiram ao longo dos anos. Em entrevistas e aparições públicas, Wanderleia abordou essas especulações e, em uma conversa franca com Mônica Bergamo, finalmente desmentiu os rumores. Ela explicou que, embora houvesse certamente atração e algum flerte, nada jamais se desenvolveu em um relacionamento romântico sério. Wanderleia admitiu que, inicialmente, se sentiu atraída tanto por Erasmo quanto por Roberto, reconhecendo sua boa aparência e charme. Erasmo também era um cara bonito, sempre fazendo declarações de amor, mas não era possível levar isso a sério, disse ela. Apesar do flerte, ela nunca sentiu que algum dos dois poderia ser um parceiro romântico sério. Quando eu entrava no camarim e os via com chapéus, quebrava a magia. Não era o ambiente certo para um relacionamento romântico, explicou ela, esclarecendo como o ambiente profissional impediu que as coisas se tornassem algo mais do que uma amizade. Wanderleia também se abriu sobre o motivo de nunca ter buscado um relacionamento com Roberto Carlos, apesar da atração. Ele era muito charmoso. Eu tinha uma quedinha por ele no início da minha carreira, achava ele um cara bonito, mas depois percebi que ele era muito procurado por outras mulheres. Pensei, isso não vai dar certo, disse ela rindo. Ela acrescentou que logo percebeu que Roberto, apesar de seu apelo, não era alguém com quem poderia construir um relacionamento duradouro devido à atenção avassaladora que recebia de outras mulheres. Da mesma forma, Wanderleia admitiu ter flertado com Erasmo no início de sua carreira. No entanto,
Ela sentiu que seus objetivos profissionais e a dinâmica do grupo tornavam um relacionamento romântico inviável. Tínhamos uma carreira para focar. Houve algum flerte com Erasmo no começo, mas ambos tínhamos carreiras para construir, disse ela, explicando que sua amizade e respeito mútuo eram, no final, mais importantes do que qualquer atração romântica passageira. O que mais se destaca nas reflexões de Wanderleia é sua crença de que, se tivesse buscado um relacionamento romântico com Erasmo ou Roberto, o vínculo deles não teria permanecido tão forte e familiar como foi. Ela valorizava a proximidade que compartilhavam como colegas e amigos e acreditava que o relacionamento deles teria sido para sempre alterado caso tivesse se tornado algo romântico. Ambos são figuras maravilhosas, incríveis. Se eu tivesse me envolvido com algum deles, não acho que teríamos o belo relacionamento que temos hoje, que é muito familiar. Às vezes, quando você namora, as coisas podem ser diferentes, explicou ela, pensativa. Para Wanderleia, a amizade que manteve com Erasmo e Roberto foi um dos aspectos mais gratificantes de sua carreira. Ela os via como irmãos mais velhos que sempre a protegeram, seja defendendo-a de pretendentes indesejados ou oferecendo conselhos sobre como lidar com as pressões da fama. Eles estavam sempre me protegendo. Quando meus pretendentes apareciam, eles interferiam, como irmãos me defendendo, disse ela. Esse senso de proteção e carinho foi central para o vínculo do trio e permaneceu uma característica definidora da relação deles até hoje. Uma separação dolorosa impulsionada pelo destino. Por trás da fama e dos aplausos, Wanderleia enfrentou uma dor profunda, especialmente em sua relação com José Renato Barbosa de Medeiros, carinhosamente conhecido como Nanato. Nanato, filho do icônico apresentador de TV brasileiro Chacrinha, foi o grande amor de Wanderleia. Eles se conheceram quando Wanderleia ainda era adolescente, e a conexão entre eles rapidamente se transformou em um romance profundo e apaixonado. Após namorarem por alguns anos, os dois ficaram noivos. Wanderleia recorda, com um suspiro profundo, a única vez em que usou um anel de noivado, rodeada por sua família, sentindo um senso de permanência e esperança para o futuro. Achávamos que iríamos viver nossas vidas juntos, a paixão ingênua da juventude. Ela compartilhou em um momento emocionado durante uma entrevista. A única vez que coloquei o anel de noivado no meu dedo, com meus pais e minha família, pensei que seria para sempre. No entanto, em 1971, no auge do relacionamento deles, a tragédia aconteceu. Nanato sofreu um grave acidente ao mergulhar em uma piscina, que o deixou tetraplégico. Então veio o acidente e eu tive que estar lá para essa pessoa, explicou Wanderleia. No auge da minha carreira, no ápice da Jovem Guarda, eu voltava para casa com meu parceiro em uma cadeira de rodas. O acidente alterou fundamentalmente suas vidas, com Wanderleia voltando para casa, agora dividindo seus dias com Nanato, imobilizado na cadeira de rodas. Estávamos em nossa arrogância, achando que, se eu estivesse lá, ele se levantaria, disse ela. Por 7 anos eles enfrentaram os imensos desafios que a condição dele trouxe. Wanderleia, apesar do pesado fardo, esteve ao lado dele, acreditando no amor deles. Mas, apesar do otimismo inicial, a dura realidade da situação começou a se instalar. O impacto físico da deficiência dele, a tensão emocional e as dinâmicas complexas de um relacionamento que já não era mais o que eles imaginavam, geraram uma tensão irreconciliável. Ficamos juntos por 7 anos, ela relembrou. A separação foi uma decisão que ambos tomamos. O fim do relacionamento foi devastador para ambos. Wanderleia caiu em uma depressão profunda após a separação. O peso dos sonhos não realizados e o desgaste emocional da perda a sobrecarregando. Com o tempo, ela passou a respeitar os desejos de Nanato, pois ele não queria ser um fardo para ela.
Lutei por ele, mas respeitei a decisão dele, disse ela, sua voz carregada de tristeza. O acidente de Nanato não apenas interrompeu sua vida, mas também lançou uma longa sombra sobre a vida de Wanderleia. Mudou o curso de sua jornada pessoal e profissional. À medida que ela se tornava uma das figuras musicais mais queridas do Brasil, sua vida pessoal passou a refletir a dor profunda que ela estava vivendo. O mais difícil foi escrever sobre ele no meu livro, confessou, explicando como o processo se tornou uma forma de liberação emocional. Ainda choro quando leio o capítulo sobre meu relacionamento com Zé Renato. A tragédia continuou a assombrar a vida de Wanderleia com a morte de Nanato em 2014, quase 4 décadas após o acidente. Ele faleceu aos 63 anos, devido a complicações de uma infecção intestinal e parada cardíaca. Sua morte marcou o fim de um longo capítulo na vida de Wanderleia, que o homenageou publicamente com tributos emocionados. Em sua página no Facebook, ela compartilhou uma mensagem tocante, acompanhada de fotos dos momentos que viveram juntos. "Adeus, meu herói, meu amor, descanse em paz", escreveu ela. "Obrigada por todos os momentos felizes que compartilhamos e por tudo o que aprendi com você. Nossas lembranças estarão sempre no meu coração." Apesar da dor com sua partida, o amor de Wanderleia por Nanato nunca desapareceu. Ela continuou a carregar o peso das lembranças deles, valorizando o amor que compartilhavam, mesmo diante de imensa dificuldade. À medida que Wanderleia enfrentava essas tragédias pessoais, sua força e resiliência brilharam. Mesmo ao encarar perda após perda, ela encontrou formas de expressar sua dor através de sua arte, usando sua música e sua escrita como válvulas de escape para suas emoções. Sua vida e carreira foram e continuam sendo profundamente entrelaçadas com o amor, a perda e as vitórias que a definiram. Uma história de amor única, construída sobre independência e harmonia. Após o término do relacionamento, Wanderleia namorou vários cantores e músicos, incluindo um breve romance com Roberto Carlos. No entanto, foi o guitarrista chileno Lalo Correia, conhecido pelo nome artístico Lalo Califórnia, quem se tornou seu parceiro de longa data. Os dois começaram a namorar e logo se casaram. Em 1982, eles receberam o primeiro filho, Leonardo, seguido por 2 filhas, Yasmin e Jadê, nascidas no final dos anos 1980, com menos de 2 anos de diferença. Apesar de estarem casados, Wanderleia e Lalo optaram por viver em casas separadas, uma decisão que tem funcionado bem para eles. "Ambos temos personalidades fortes e às vezes temos desentendimentos", explicou ela. "Então decidimos que a melhor solução seria viver em casas separadas." Lalo reside no estúdio deles, enquanto Wanderleia passa lá algum tempo quando necessário, mas também gosta de ter seu tempo para si mesma. "As meninas reclamam e ficam com ciúmes", acrescentou ela, rindo. Quando viaja, Wanderleia também prefere não dividir o quarto com o marido. Nos últimos 28 anos, Wanderleia e Lalo têm sido um casal bem-sucedido e harmonioso. Lalo gerencia, produz e toca na banda deles. O arranjo único, embora surpreendente para alguns, tem funcionado para eles, pois desfrutam da liberdade e independência que ele proporciona. "Gostamos da liberdade que isso traz", disse ela, abraçando o estilo do relacionamento deles. Apesar da situação de vida pouco convencional, o casal permanece profundamente conectado e seus espaços individuais permitem que continuem a prosperar juntos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Superando a tragédia e enfrentando o luto com resiliência. A vida de Wanderleia foi marcada tanto por triunfos quanto por profundas tragédias. Ao longo de sua jornada, ela enfrentou diversas perdas pessoais que moldaram sua visão da vida e sua resiliência. Apesar dessas dificuldades,
conseguiu encontrar força e significado em suas experiências, utilizando-as para se inspirar e inspirar os outros. Uma das primeiras e mais traumáticas perdas em sua vida ocorreu quando ela tinha apenas 10 anos. Sua irmã mais velha foi tragicamente morta por uma bala perdida. Esse evento chocante afetou profundamente Vanderleia e sua família, deixando uma cicatriz emocional que permaneceria com ela para sempre. À medida que foi crescendo, Vanderleia sofreu uma dor profunda. Seu primeiro filho, Leonardo, tragicamente se afogou na piscina da família enquanto andava de triciclo. Apesar de ter sido resgatado, ele não sobreviveu. Na esperança de proporcionar a Leonardo uma infância cercada pela natureza, ela e seu marido, Lalo, compraram uma casa na zona oeste de São Paulo. Em 1º de fevereiro de 1984, Vanderleia estava fora, gravando uma aparição no programa de Flávio Cavalcante no SBT. Antes de sair, Lalo tirou algumas fotos queridas com o filho, sem saber que seriam as últimas. Naquele mesmo dia, Leonardo conseguiu sair de casa sem ser notado, caindo na piscina. Quando foi encontrado, já era tarde demais. Enquanto Lalo se retirava para o luto, Vanderleia escolheu manter a memória de seu filho viva. Percebi que a alegria que tive com meu filho durante seus 2 anos e 3 meses de vida foi um presente de Deus. Em vez de me consumir pela tristeza, escolhi ser grata pelo tempo que tivemos juntos. Suas dificuldades não pararam por aí. Em 1996, logo após a morte de seu pai, outra tragédia ocorreu. Seu irmão faleceu devido a complicações do HIV/AIDS. O luto combinado pela perda do pai e do irmão em um período tão curto a empurrou para uma profunda depressão. O sofrimento emocional foi tão avassalador que, segundo ela, causou um câncer uterino, forçando-a a realizar uma histerectomia. Ela relembrou: "Quando meu irmão faleceu, em 1996, devido à AIDS, fiquei tão deprimida que afetou meu corpo. Tive que tirar o útero. Felizmente, deu tudo certo. Nunca mais tive nada desde então." Com o tempo, ela aprendeu a lidar com o luto. Buscou tratamento para a depressão e percebeu que procurar ajuda profissional era essencial para seu bem-estar. Descobri que não era um bicho de 7 cabeças. Ir ao médico, ao psiquiatra, é como ir ao cardiologista quando se tem pressão alta. De vez em quando, sua química sai do lugar. Acho que é natural hoje em dia ver um especialista quando você precisa, mesmo que esteja tomando remédios. Sou aberta a tudo, de todas as formas. Através de sua resiliência, Vanderleia saiu de suas dificuldades com uma nova apreciação pela vida. Ela reconheceu que a vida é um equilíbrio delicado entre alegria e tristeza. Encontrou consolo na música, na família e nos prazeres simples da vida. Minha vida é um equilíbrio equilibrado de coisas felizes e difíceis. Não podemos esquecer o que é simples: tomar um banho, acordar e fazer um bom café da manhã. Apesar de toda a adversidade que enfrentou, ela continua a abraçar a vida com entusiasmo. Permanece ativa em sua carreira musical, ainda fazendo vários shows por semana. Graças a Deus, ainda faço cerca de 4 shows por semana. Sua paixão pela música e seu amor pelas pessoas ao seu redor a mantém em movimento, provando que, mesmo depois de suportar uma dor imensa, é possível encontrar uma maneira de seguir em frente. A perda foi devastadora, marcando um dos capítulos mais sombrios de sua vida. Refletindo sobre a dor, ela admitiu mais tarde: "Foi muito difícil me recuperar após a morte do meu filho. Passei por momentos difíceis na vida. Perdi uma irmã por uma bala perdida, o acidente do meu noivo Zé Renato, a morte do meu pai. Tudo isso me fez perceber que a vida não é só alegria. Sei que vivi intensamente com meu filho e me acostumei a chorar muito. Encontrei uma maneira de superar as dificuldades e seguir com minha vida." A história de Vanderleia é uma história de perseverança. Desde a perda de sua irmã, o trágico acidente de seu noivo, o afogamento de seu filho e as mortes de seu pai e irmão,
ela passou por mais do que a maioria. No entanto, ela nunca deixou que o luto a consumisse. Em vez disso, encontrou maneiras de transformar sua dor em força, continuando a inspirar muitos por sua resiliência e espírito inabalável. A tragédia compartilhada de Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Vanderleia. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia estavam unidos não apenas pela música, mas também por uma dor inimaginável, a perda de um filho. Cada um deles enfrentou a dolorosa experiência de enterrar um filho, uma dor que moldou suas vidas para sempre. Em 14 de fevereiro de 2014, o músico brasileiro Erasmo Carlos, conhecido como O Tremendão, enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. A perda de seu filho mais novo, Carlos Alexandre, também conhecido como Gugu, em um acidente de moto. Gugu tinha 40 anos na época. O acidente ocorreu na costa de Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando Carlos saía da casa de seu pai. Ele sofreu um trauma craniano severo e um pulmão perfurado. Apesar dos esforços médicos, foi declarado com morte cerebral após uma semana no hospital. Erasmo expressou sua dor em uma mensagem comovente. A grandeza do amor é sempre tornar-se inteiro, mesmo quando se perde uma grande parte. A perda de um filho é uma dor inimaginável, que transforma uma pessoa para sempre. Em uma entrevista com a jornalista Lula Cerda, Erasmo falou abertamente sobre a dificuldade de lidar com uma perda tão devastadora. A dor fica, ela se acomoda, mas é um sofrimento que dura a vida toda. A pessoa não volta a ser inteira. Ela se transforma em um fragmento de si mesma. Apesar do luto esmagador, ele encontrou consolo em seus outros filhos, Leonardo e Gil, do seu casamento com sua primeira esposa, Narinha. O apoio deles ajudou-o a enfrentar os dias sombrios que se seguiram à morte de Gugu. Gugu seguiu os passos de seu pai e seguiu uma carreira na música. Cantou nas bandas Trilogia e Fica Comigo e ocasionalmente se apresentou ao lado de seu pai. Ele era um músico talentoso, com um futuro promissor, o que torna sua morte prematura ainda mais trágica. Na época de seu falecimento, Erasmo compartilhou uma mensagem de despedida online. O grande amor sempre permanece inteiro, mesmo quando se perde uma grande parte. Adeus, meu querido Gugu. Nunca te esquecerei. Também Roberto, aos 81 anos, já havia sofrido a dor de perder 2 de seus filhos. Em 16 de abril de 2011, sua filha Ana Paula Braga sofreu um infarto fatal aos 45 anos. Ela era filha de Nice, primeira esposa de Roberto, mas foi criada com um imenso amor por O Rei. A tragédia atingiu Roberto Carlos novamente em 8 de setembro de 2021, quando seu filho, Dudu Braga, sucumbiu ao câncer peritoneal aos 52 anos. Dudu era um músico e apresentador de rádio querido, conhecido por sua resiliência, apesar de ser deficiente visual desde o nascimento. Sua perda foi um golpe profundo para Roberto, que sempre foi profundamente dedicado à sua família. Uma conexão tocante ligava os dois pais enlutados. Erasmo havia sido padrinho de Dudu e Roberto havia sido padrinho de Gugu. Os dois amigos de longa data haviam batizado os filhos um do outro, e agora ambos precisavam suportar a dor de sobreviver aos filhos. Roberto Carlos tem 2 filhos vivos, Rafael, de 57 anos, e Luciana, de 52. Embora ele raramente fale publicamente sobre seu luto, aqueles próximos a ele sabem que a dor de perder Ana Paula e Dudu permanece gravada em seu coração. Com o tempo, Erasmo aprendeu a navegar pela vida sem seu filho ao seu lado. O luto nunca desapareceu completamente, mas se tornou mais suportável. Sua família e a música o ajudaram a carregar o peso da perda, e ele começou a compartilhar sua experiência com outros, oferecendo apoio àqueles que estavam passando por tragédias semelhantes.
Sua vulnerabilidade e disposição para falar sobre sua dor permitiram-lhe conectar-se com fãs e amigos que haviam enfrentado o próprio luto. Ele se tornou um símbolo de resiliência, mostrando que era possível suportar uma dor inimaginável e ainda encontrar sentido na vida. A experiência de Erasmo se refletiu na de sua longa parceira musical, Wanderleia, outra lenda do rock brasileiro. Wanderleia também havia vivido grandes perdas, e a compreensão compartilhada da dor entre os dois artistas fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Ambos sabiam que a vida nunca mais seria a mesma após perdas tão trágicas, mas também compreendiam que o amor que sentiam pelos que perderam continuaria a moldar suas vidas de maneiras significativas. Em uma entrevista de 2017 com Lu Lacerda, Erasmo refletiu sobre como continuava vivendo após a morte de Gugu. A dor permanece. Ela se acomoda, mas é um sofrimento para a vida toda. A pessoa não volta a ser inteira. Ela se torna parte disso. Mas eu sigo em frente, fazendo as mesmas coisas, sempre mantendo eles dentro de mim. Isso não significa depressão. É algo diferente. As tragédias que atingiram Erasmo, Roberto e Wanderleia servem como lembranças da fragilidade da vida. Suas histórias não são apenas sobre perda, mas também sobre resiliência, o poder duradouro do amor e as maneiras pelas quais a música pode servir tanto como um refúgio, quanto como uma forma de expressão do luto. Para Erasmo, cada música que cantava, cada palco que pisava, carregava a presença de seu filho. Gugu pode ter deixado o mundo físico, mas sua memória e espírito permanecem vivos na música e no coração de seu pai. A dor de perder um filho nunca desaparece completamente, mas nas melodias, nas letras e nas lembranças, Erasmo encontrou uma maneira de manter Gugu consigo para sempre. A capacidade de Wanderleia de continuar, encontrando força na música e nos seus fãs, mostra-nos que, mesmo diante da tragédia, a vida ainda pode ter um propósito. Como a resiliência inabalável de Wanderleia te inspira? A sua jornada te dá força na tua própria vida? Se sim, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário abaixo.